Bom dia, pessoal. Aqui é o Juliano. Bem-vindos ao canal Viver de Tradução. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para todos os tradutores e intérpretes, que é o fuso horário. Porque, como eu já falei aqui no canal em diversos vídeos, os tradutores podem ter clientes do mundo todo que estão trabalhando em fusos horários diferentes. Então, é possível que você esteja na sua casa de manhã, enquanto o cliente está no escritório dele à tarde ou à noite. Às vezes você está de noite em casa e o seu cliente já está no meio-dia, no escritório dele. Então, quer dizer, fusos horários diferentes, porque você está no Brasil, o cliente está na Europa, Estados Unidos, China, Argentina, nunca se sabe. Então, a gente tem que saber como calcular o horário certo dos prazos, tá? Porque, normalmente, quando a gente recebe uma tradução, o cliente diz assim, você tem que entregar no dia tal, na hora tal. E aí ele bota um fuso horário. Ou então, no caso dos intérpretes, o evento vai começar tal dia, em tal hora e terminar tal hora. Então, você tem que saber quais são esses horários para você não entregar os trabalhos atrasados e você também chegar nos eventos a tempo, se for o caso de interpretação remota ou até presencial, claro. Então, eu vou ver aqui alguns exemplos de alguns trabalhos e vocês vão ver que tem vários fusos horários e como é que eu calculo qual é o horário certo para mim, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui 5 trabalhos de tradução ou interpretação, quais são os horários que foram ditos e como é que eu sei que horas é no Brasil, aquele evento ou aquela tradução para entregar no prazo. No caso dos tradutores, é uma coisa mais tranquila, porque tem o prazo, você tem que entregar até aquela hora. Você pode entregar antes, pode entregar um dia antes, 2 dias antes. Até recomendo que assim que você terminar o seu trabalho, entregue. Não fique esperando chegar o prazo, não, para entregar, tá? Pode entregar antes. E é até legal, e às vezes o cliente manda até outros trabalhos, porque sabe que você está livre. Então, assim, no caso do tradutor é uma coisa mais tranquila, porque só tem um horário. No caso do intérprete é uma coisa mais rígida, porque o evento vai acontecer naquele momento, então tem que ter uma precisão maior em chegar na hora, certo, né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês agora 5 trabalhos, vou compartilhar aqui minha tela e quais foram os horários desses trabalhos. E depois a gente vai descobrir qual é o horário no Brasil, ou onde você estiver. Eu vou considerar que eu estou no Brasil, claro, em Fortaleza, no Ceará, então eu vou considerar o horário daqui como horário para mim, né? Então, vamos lá, compartilhar tela. Vocês estão vendo aqui um trabalho que eu recebi, inclusive hoje, no dia 14 de abril de 2021. Ele está dizendo aqui que os arquivos estarão prontos no dia 14, às 14 horas, no horário da Lituânia, que é UTC ou GMT mais 3. O que é UTC? É o tempo universal, ou o horário de Greenwich, certo? Greenwich. Então, é o horário do meridiano, né, lá no Reino Unido. Mas, se você também não souber o que significa essa sigla, também pouco importa. O que importa aqui é que o horário da Lituânia. E eu tenho que entregar, olha só, o prazo, deadline, 10 horas da manhã, no GMT mais 3, do dia 16. Então, eu vou anotar aqui no Word esse horário, tá? Vamos lá. Aqui no Word, eu tenho dizendo aqui o horário original, que eu tenho que entregar o trabalho, 10 da manhã, vou botar aqui 10 a.m., tá? Que vai ser no GMT mais 3. Depois a gente vai descobrir qual é esse horário no Brasil. Vamos ver. Então, continuando. Outro trabalho de tradução, aqui no caso, trabalho de interpretação, nos dias 7, 8 e 9 de abril, foi semana passada, das 8 da manhã até meio-dia, ou até 1 da tarde, ou 11h30 da manhã, conforme o dia. Então, aqui está dizendo que é no horário UTC. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui outro trabalho, 8 da manhã, UTC, até 12 PM, UTC. Depois vamos descobrir que horas são essas no Brasil, certo? Então, o que interessa é isso.
Aí aqui tem o dia número 2 e o dia número 3, mas eu vou considerar só o primeiro dia, tá? Para a gente ver aqui, das 8 às 12 UTC. O que é isso? Vamos lá. Outro trabalho, uma tradução pequena de 544 palavras, é para entregar às 4 da tarde ET. Então, eu vou anotar aqui, né? 4 p.m. ET. Certo? Esse é o prazo. Quarto trabalho é uma tradução para entregar no dia, né? No dia que eu recebi esse trabalho, às 17 horas da Espanha. Então, vamos botar aqui, 17 horas, Espanha. Não, na verdade, ele ia me enviar a tradução nesse horário e eu teria que entregar até as 9 da manhã do dia seguinte, certo? Então, eu vou botar aqui 9 da manhã na Espanha, certo? E, finalmente, aqui foi uma entrevista de emprego que eu fiz com uma agência da Colômbia. Então, a entrevista foi às 15h30, vou botar aqui, 15h30 CST. Pronto. Então, como vocês viram, eu anotei aí 5 horários. Vou compartilhar aqui minha tela novamente. Eu peguei 5 trabalhos de tradução nesses 5 horários aqui. Aqui é prazo, ou então quando é que o evento vai acontecer. Aqui alguns prazos também de tradução e aqui no final uma entrevista de emprego. Então, como é que eu faço para saber que horas é tudo isso aqui no Brasil, né? Eu vou lá no Google, certo? Se você quiser saber que horas são no Brasil no momento, você pode botar aqui, ó, Brasil Time Now. Que horas são no Brasil agora? 9 horas e 2 minutos. Exatamente, tá? Então, vamos considerar esse horário, 9 horas da manhã. E aí, como é que eu descubro esse primeiro aqui, tá? Eu boto apenas esse valor aqui, GMT mais 3. Ou então eu boto hora da Lituânia, né? Por exemplo, eu boto aqui Lituânia Time Now. Que horas são na Lituânia agora? São 15 horas, 3 da tarde. Então, se aqui são 9 e lá são 15, então a diferença de horas é 6 horas, né? Eu vou até anotar aqui, tá? 6 horas a mais. A Lituânia. Aqui, vamos anotar qual é a diferença desse segundo aqui. 8 AM UTC. O que é UTC? Vamos ver. UTC Time Now. É assim que eu faço. São 12 horas. Então, quer dizer, se aqui são 9, lá são 12, então eles estão 3 horas a mais. Então, vou botar aqui 3 horas a mais. UTC. O ET. O que é esse ET? É o Eastern Time. Então, ET Time Now. Eu sempre faço assim. São 8 da manhã. Então, se aqui são 9 e lá são 8, então é 1 hora a menos. Vão anotando aí. 9 horas da Espanha. Então, eu posso botar aqui Spain Time Now. Posso até botar em português, vai. Espanha, hora agora. Vamos ver o que é que acontece. 14h30. 14h03. Então, se aqui são 9, lá são 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 5 horas a mais. Então, 5 horas a mais. E o último horário, CST. Então, CST Time Now. 7 da manhã. Então, se aqui são 9, lá são 7, então é 2 horas a menos. Tá? E aí, qual é o horário no Brasil para cada um desses? Vamos descobrir, né? É uma regrinha muito fácil, tá? Se na Lituânia são 6 horas a mais do que no Brasil, quando for 10 da manhã na Lituânia, aí vai ser 6 horas a menos no Brasil, certo? Então, vai ser 10 menos 6, 4. 4 horas da manhã. Certo? Então, eu vou até anotar aqui a regra, tá? Regra 1 e 2. Se for horas a mais, tem que diminuir. E se for horas a menos, tem que somar. Certo? Então, é o contrário. Se for horas a mais, na Lituânia são 6 horas a mais.
Então, eu tenho que diminuir. 10 menos 6, 4. Aqui, 8 da manhã, UTC. São 3 horas a mais, então eu tenho que diminuir. 8 menos 3, 5. 5 horas da manhã. Certo? No Brasil. Então, 8 da manhã, UTC, são 5 da manhã no Brasil. 4 da tarde é T, 1 hora a menos. Então, eu tenho que somar, né? Hora a menos tem que somar. Então, 4 da tarde aqui vai ser 5 da tarde no Brasil. Então, vai ser 17 horas da tarde. 17 horas, é isso. Aqui, 9 da manhã na Espanha, então 5 horas a mais. Então, eu tenho que diminuir. Então, 9 menos 5, 4 horas da manhã. Certo? E aqui, esse horário, 15h30 CST, lá são 2 horas a menos. Então, eu tenho que somar. Então, vai ser 17h30. Tá? Então, é simples, tá? A Lituânia está a 6 horas a mais, então eu tenho que diminuir. 10 menos 6, 4. Aqui, o TC está 3 horas a mais, então eu tenho que diminuir. 8 menos 3, 5. Eastern Time está 1 hora a menos, então eu tenho que somar. 4 mais 1, 5. 5 da tarde, 17 horas. Espanha está 5 horas a mais que o Brasil, então eu tenho que diminuir. 9 menos 5, 4. 4 da manhã é o prazo para entregar essa tradução. E aqui, o horário da entrevista, 15h30 CST. Eles estão na Colômbia, aqui é Colômbia, 2 horas a menos. Então, no Brasil, eu estarei 2 horas a mais. Então, 15h30 mais 2, 17h30. Então, galera, é isso, é assim que você calcula. A regra é essa, tá? Você pega o horário original, o fuso horário, né? GMT mais 3, UTC, ET, Espanha, CST. Procura no Google, coloca as palavras time, now, hora, agora, bota o nome do país ou a sigla do fuso horário. E aí você vê, né, quantas horas a mais ou a menos. Se for hora a mais, você diminui e chega no horário do Brasil. Se for hora a menos, você soma e chega no horário do Brasil. Fica aí a dica, não se atrasem para os eventos, não entreguem as traduções atrasadas, calculem bem os fusos horários e, pessoal, fiquem atentos, porque os clientes estão na Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa, na Lituânia, na China, na Argentina, e às vezes até no mesmo país tem fusos horários diferentes. Então a gente tem que saber calcular isso. Espero que tenham achado útil e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.